Deus amado, nosso Pai eterno, mais um dia estamos aqui, Senhor. Mais um dia, do mesmo jeito, como sempre, com o coração grato, com alegria, sabendo que o Senhor é aquele que nos governa, aquele que guia todos os nossos passos. Não só os passos, mas as atitudes, os pensamentos e outras coisas mais. Pai querido, nós estamos vendo um mundo tão mau, estamos vendo as pessoas a cada dia mais agressivas, violentas. Nós temos visto a falta de amor aflorando, muitas vezes por conta de uma coisa tão pequena. Mas as pessoas preferem a confusão do que a paz. E nós sabemos que tudo isso que tem acontecido é um sinal da volta de Jesus. E eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado essa sabedoria para ter esse entendimento do porquê tem acontecido tantas coisas ruins. Às vezes as pessoas falam, mas é porque a sua religião, porque o seu Deus. Nós vivemos num país democrático, vivemos num país que cada um tem o direito de exercer a sua crença. E tanto é que eu não valorizo religião. Não tenho necessidade de estar aqui valorizando, levantando bandeira de religião. Mas sim a tua bandeira. Um Deus vivo, soberano, eterno, que sabe de todas as coisas, todo-poderoso e ainda onipresente. Está ligado em todas as coisas, em todos os lugares. Meu Deus, ajuda aquelas pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão indefesas, aquelas pessoas que estão passando por um luto, pessoas que estão passando por dificuldades na saúde, nas suas finanças. Mesmo até, de repente, Senhor, que elas tenham errado, mas que elas possam, através dessa dor, que elas aprendam como fazer os próximos passos. Meu Deus, obrigado pela Rádio Igaraçu, pela Rádio Vitória, que retransmitem nosso programa, e que também cada pessoa que para nos assistir, que cada uma delas seja tocadas não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que em nome de Jesus possamos seguir até o último momento em que o Senhor nos permitir. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Bom dia, meus kawais, bom dia você que está na nossa transmissão. Eu vou fazer um domínio especial para o nosso Blogspot, viu? Vou fazer isso ainda hoje. E para você que está aí nas plataformas digitais também, muito obrigado pelo seu carinho. Para você que está na rádio Igaraçu FM 87,5, olha o que tem de novidade, não é brincadeira, viu? Eu vou contar amanhã. Eu vou contar amanhã. Vou pedir para a patroa para contar tudo amanhã junto com vocês. Então, muito obrigado pelo carinho, você que está na sua hora de almoço, você que escolheu ficar comigo, muito obrigado, né? Vera Maria já me entregou o horário, já falamos dos esportes com o Pedro Luiz e agora eu chego aqui para fazer o seu almoço ficar muito mais degustável e que vai descer melhor, né? Muito melhor do que uma cerveja antes do almoço, viu? E você também que está na Rádio Vitória, muito obrigado pelo seu carinho. E, gente, hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2026. Hoje é o programa de número 117. E registramos aí, né, infelizmente, a perda do deputado estadual Valdemar Borges. Ele que estava lutando aí contra, né, um sistema, vamos dizer, né, que a gente já sabe que não pode falar aqui, que a nossa transmissão ela cai. E o velório aconteceu ontem na Assembleia Legislativa. É interessante que as pessoas saibam que o seu suplente, chamado Caio Albino, já tinha assumido bem antes
né, desse episódio acontecer. Exatamente, ele estava fazendo seus tratamentos, pediu licenciamento e daí Caio Albino, do seu partido, já assumiu a sua vaga. E aí, Luciana Santos está viúva, e também é preciso lembrar, né, que as grandes autoridades da política e o pessoal da militância estiveram presentes aí no seu velório. O enterro aconteceu no cemitério Morada da Paz, em Paulista. Infelizmente, hoje a gente não vai falar de Copa, né? Não vamos falar de Copa, deixa a Copa para amanhã. E, como sempre, quando, né, tem essas despedidas de personalidades, a gente sempre destaca no início do programa. Hoje é aniversário do cara que fez o Rambo. Não sei quantos Rambo ele fez, mas todo mundo se lembra muito bem dele, né? E aí teve também, acho que esqueci agora o nome do outro filme dele. Deixa pra lá. A cabeça tá... Eu tô tão vermelho hoje, né? Tô vermelho hoje. Que deixa quieto. Eu tô falando de Sylvester Stallone. Stallone tá fazendo aniversário hoje. Ele nasceu em 6 de julho de 1946. E sabe qual é o nome dele completo? Sylvester Gardenzio Stallone. Aí tiraram o Gardenzio e ficou só o Stallone, né? Então vamos começar muito bem o nosso programa, desejando felicidade para você que está fazendo aniversário hoje, que eu não posso me esquecer. Eu acho que se não me falha a memória, tem uma amiga minha fazendo aniversário hoje. Acho que é a Linda, não sei se é hoje ou se é amanhã. Mas enfim, todos os meus amigos que fizeram aniversário agora recentemente, também recebam os nossos sinceros votos de felicidades, viu? E como eu sempre te digo, o Papai do Céu, ele tem o melhor presente para a sua vida, tem o melhor presente mesmo para a sua vida. Agora vamos saber se chove ou se não chove na nossa região metropolitana. Pois é, vamos aí a previsão do tempo para esta segunda-feira, dizendo que a intensidade dos ventos está entre fraco e moderado. A umidade máxima do ar está em 95% e a mínima prevista para 50%. Hoje a temperatura mínima fica, por incrível que pareça, com tendência de baixa, para 21 graus. E a máxima 29 graus. Hoje está previsto aí possibilidade de tempo nublado, com chuvas isoladas durante o dia. A gente sabe que está no tempo da quadra chuvosa, então fica sempre nessa situação, né? Possibilidade de chuvas. Você lembra que sexta-feira eu estava falando aqui que não ia chover de manhã e acabou chovendo, né? Então são essas coisinhas assim, possibilidade de chuvas isoladas durante o dia. Lembrando que as informações do tempo são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E aí vamos às manchetes dos jornais que estão circulando nesta segunda-feira. Gestão de resíduos em Fernando de Noronha ganha aliado ante desafio logístico. Ralan comanda barco Viking e elimina o Brasil. Pois é, né? 2-1. É por isso que eu botei a camisa vermelha hoje. Olha, não deixa eu assistir o jogo não. Primeira vez na minha vida que eu assisto o jogo do Brasil, o Brasil perde. E perdeu logo para quem? Para Rayane. Meu Deus do céu, deixa quieto, né? Da próxima vez me amarre, me acordasse, não deixa eu assistir o jogo do Brasil mais não. A emblemática ausência de Eduardo da Fonte das agendas de Raquel. Você vai saber daqui a pouco o porquê disso. Empresas ganham um mapa detalhado do endividamento. OTAN enfrenta desafio em cúpula enquanto Trump exige lealdade. Aí são as manchetes dos jornais que estão circulando nesta segunda. Pois é, essa barulheira aí, ó, isso é a vizinhança, tá vendo? O povo ainda não se conforma que o Brasil perdeu, né? Que foi eliminado. Fazer o quê, né? Jesus Christ. Olha, vamos começar. Eu vou deixar tudo por último, porque tem aqui um negócio, rapaz. Eu fiquei pé da vida com a história. Foi, Rabito. Meu Deus, eu não sei como é que uma pessoa faz isso. Pelo amor de Deus.
Como é que uma prefeita rejeita um equipamento público? Isso é o que está rolando nas internet. Nido Badoc já fez as críticas dele. Gente, pelo amor de Deus. Aí quer dizer que a nossa prefeita, professora, né, a Titia Alcione, aí ela vai negar um negócio que veio de Brasília. Ela vai negar. Não, porque eu tenho minha fidelidade, eu não posso aceitar. É isso? Se está vindo, aceite. Seja lá de quem for. E, infelizmente, eu tenho que registrar isso aqui sim. A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, ela se pronunciou, né, explicando por que ela recusou a ambulância de UTI. Ambulância de UTI. Não foi qualquer ambulância, não foi aqueles carrinhos adaptados para ser ambulância. É uma ambulância de UTI, importantíssima, cedida pelo governo do estado. Aí, em vídeo publicado, ela disse que afirmou veementemente que a unidade ficaria parada por ser exclusiva para transportes entre municípios. Aí ela diz assim: essa ambulância para o município ficaria parada, tendo em vista que ambulâncias tipo D são exclusivamente para transportes intermunicipais, de caso de urgência e emergência. Ou seja, eu, enquanto prefeita, a Secretaria de Saúde, não tem responsabilidade de fazer transporte intermunicipal se a gente não tem hospital municipal. Pois é, né? Mas teve o São João de Serra Talhada, mas teve tanta coisa, né? Teve festa, né? Aí o equipamento foi entregue pela governadora como parte do seu último ato como gestora estadual, obedecendo o calendário eleitoral. A ambulância, também conhecida como UTI móvel, conta com equipamentos para atender pacientes em estado grave de urgência. O veículo transporta obrigatoriamente ao menos um médico e um enfermeiro. E o veículo ainda possui aparelhos como respirador mecânico, cardioversor e medicamentos complexos para a realização de procedimentos invasivos durante o transporte. E ela ainda disse assim, né, que esse tipo de ambulância deveria ser enviada para outra unidade de saúde, como hospitais estaduais situados em Serra Talhada. Mas aí aquela coisa, né, prefeita? Por que a senhora não conversou com a governadora? Por que a senhora não conversou com a secretária de saúde, né, e disse assim: olha, veja só, vamos fazer uma coisa, essa ambulância aqui, ela não vai ter muita serventia para o meu município, teria como a senhora trocar por outra? Mas fazer esse papelão aqui, me perdoe, viu, prefeito? Me perdoe. Mas isso é desculpa de amarelo que não gosta de comer feijão com arroz. É daquele amarelo que gosta de comer lasanha. Ah, mamãe, eu quero comer lasanha, eu não gosto de comer feijão com arroz, porque tá gosto ruim na minha boca. Aí tem aqui, né, o vídeo resposta da prefeita foi reação a uma publicação do deputado estadual e do ex-prefeito Luciano Duque, ao lado do seu filho, que é pré-candidato a deputado federal. Ele criticou a recusa da gestão municipal, dizendo assim: será que você, cidadão, não precisa de atendimento no momento de urgência ou de emergência? Pois é. Me diga até onde vai a palhaçada. Porque, sinceramente, me perdoe, né? Eu estou, não sei em que tipo de fala eu me enquadro, mas, sinceramente, isso é algo absurdo. Agora, tu quer ver aqui um outro exemplo que é totalmente o avesso do que esta prefeita irresponsável fez? Me perdoe, mas ela é irresponsável, porque simplesmente existe diálogo. É a mesma coisa de você, vamos dar uma ideia, né? Eu visto o GG, eu ganhei uma camisa da rádio, né, para poder fazer as atividades externas, e a camisa deu muito bem em mim, graças a Deus. Então, quer dizer, se a camisa não desse, eu diria o que para Vera Maria? Vera, a camisa não deu. Tem outra maior? Se ela dissesse: Paulo, eu não tenho, então eu não poderia vestir, porque a camisa ia ficar meio cardinô, ia virar um seu boneco, né? Então, quer dizer, existe uma coisa chamada conversa.
ela poderia muito bem ter chegado para o pessoal e ter dito que aquela ambulância não teria utilidade, que ela queria outra, se desse para trocar. Com certeza alguém recebeu alguma ambulância, né, em outra situação. Olha o avesso da história. Vamos falar da minha vizinha, que eu vi ela falando, inclusive eu vi no outro blog, que diz aqui, né? Jô Cavalcante, a minha vizinha, vereadora, ela disse nessa sexta-feira, de ato administrativo, convocado pela governadora Raquel Lira, e destacou a iniciativa do governo do estado na área da habitação e elogiou o que classificou como vontade política para garantir moradia digna à população. A agenda marcou a assinatura da ordem de serviço que autoriza o início das obras do residencial Parque de Exposições. O empreendimento integra o programa Morar Bem e será viabilizado pelo Minha Casa Minha Vida, na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial. Ao todo, 736 famílias devem ser beneficiadas diretamente com o novo conjunto habitacional. Em sua fala, minha vizinha Jô atribuiu a conquista ao movimento de luta por moradia e à atuação conjunta entre o governo estadual e federal. Ela disse, né, que com muita perseverança dos movimentos sociais, com muita luta, conseguimos essa vitória. Graças ao presidente Lula e graças às vontades políticas do governo do estado. Viu, prefeita? Prefeita! O pessoal tá sentindo falta de eu chamar o prefeito, pô, eu vou chamar a prefeita. Tá vendo tu? Mas não é a titia não. Titia tá lá no canto dela. O negócio é Serra Talhada. Tá vendo aqui, prefeita, como é que acontece as coisas? Pelo amor de Jesus, misericórdia. Que Jesus tenha misericórdia da sua vida, viu? Pois é, né? E aí, como eu registrei no começo do programa, tivemos aí a perda de Waldemar Borges. E muitos políticos, muitas personalidades estavam lá. Certo? Estavam lá reverenciando a sua história. Mas aí, para fechar, né, os movimentos de Kekel como governadora, a partir do cenário, aliás, a partir deste sábado, ou seja, desde sábado passado, o cenário político entra em um novo ritmo com as restrições severas. Inclusive, né, eu dei uma introdução para vocês na sexta-feira, como é que é essa história da legislação. E tem aqui dizendo, né, que Kekel fez as agendas de inaugurações, tudo, e com o seu último ato administrativo foi exatamente onde a Jô também participou e fez lá a sua fala, como o movimento dos trabalhadores sem teto. A prova definitiva dessa corrida contra o tempo, contudo, ficou guardada para a noite da sexta, ou seja, né, dia do meu aniversário. Ah, não, né? Para falar de aniversário. Quebrando o protocolo de seus horários, Raquel convocou um ato administrativo para as 8h30 da noite. Formalmente, o encontro reuniu prefeitos e aliados para anunciar mais de 2 bilhões de reais em investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Politicamente, o ato também serviu para reforçar a base de apoio às vésperas da entrada das restrições. E aí estiveram lá mais de 100 prefeitos aliados dela. Eu achei interessante, né? Ela subir no banquinho para falar. Eu acho tão bonitinho, rapaz. Que coisa boa. Aí ela diz assim, ó. Uma sexta-feira à noite, todo mundo veio pra cá, né? Vamos sextar com o Kekel. Sextou com o Kekel. E eu de noite comendo pizza aqui com a minha família. Tá vendo tu? Brincando, cantando. A gente tinha um monte de obras para anunciar e imaginava que pudesse estar junto. Agradeço a todo mundo porque tem gente aqui de Afrânio até Recife. E não se trata de um ato político, se trata de um ato de governo. E ainda diz aqui, ninguém faz nada em 3 anos e meio sozinha, mas é claro que há muito o que fazer. Agora a gente conseguiu garantir investimentos em todas as áreas do governo, muito mais do que 8 anos de governo que nos antecedeu. A gente não está aqui para fazer comparação. Estamos aqui para entregar. A comparação é fruto do resultado do que a gente está entregando e a gente não está satisfeito com isso, não. Vamos avançar ainda mais. Tá vendo aí? Pois é. E deixa eu ver aqui se eu vejo o Dudu, né? Dudu, cadê Dudu? Tô vendo Lula, mas não tô vendo o Painho aqui. Pois é, rapaz. Mas que de repente ele deve estar do outro lado da foto, né? Tô vendo Túlio, Gueguel.
Tô vendo aqui do Eri, né? Todo mundo na sexta. Sextou com Kekel. Mas aproveitando esse sextou com Kekel, tem uma coisinha aqui que a gente precisa falar. Já que ninguém falou sobre a passagem de Johnny lá na Rádio Igaraçu, na nossa casa, né? Vamos dizer assim. Mas vamos fazer uma coisa. Deixa eu falar aqui de Dudu, aproveitar para falar dele, que ele falou, ele foi manchete aqui do jornal, mas diz aqui, né? Engraçado é uma coisa que o pessoal gosta de remoer passado. É incrível. É incrível isso. Mas mesmo assim, o nosso senador Eduardo da Fonte, ele falou sobre Kekel. Ele deu aquela amenizada na história lá do negócio que saiu todo mundo do governo dela e depois volta todo mundo porque eu disse que queria. Eu voltei atrás na minha decisão. Estou no meu direito de voltar atrás nas minhas decisões. Uma pessoa sensata, ela não pensa de uma vez. Ela pensa em duas partes. Na hora que faz a merda e depois na outra que ela faz, viu que deu besteira. Pronto. Então, ele minimizou os desentendimentos, né, entre ele e Kekel, e a declaração foi dada numa entrevista numa rádio, na Rádio Cultura do Nordeste. Questionado sobre os bastidores envolvendo um suposto comentário de que Kekel perderia a eleição e sobre o desgaste que culminou na saída dos seus indicados do PP, na SEAS e do DETRAN, ele afirmou que a reação do governo foi precipitada. Ele disse assim, engraçado, né? A reação do governo foi precipitada. É incrível como as pessoas não sabem usar a humildade. Foi precipitado, né? Pois é. Se tu vê o cara com a foto com o teu concorrente, não sei se houve uma conversa sobre isso, né? Eu não sei, eu não sou aquela música da sopa de Raul Seixas. Não posso nem dar certeza sobre isso. Não tenho liberdade poética para falar. Mas alguma coisa aconteceu. Independente de foto, ou seja lá o que for. Né? As conversinhas daqui, conversinhas dali. Né? Seja como o Miguel, né? Chega logo e diga assim, não, eu me arrependi de estar lá do outro lado, aí como não tinha mais espaço, eu não gostei mais, eu não quero mais, então pronto, volta para cá. Né? E aí ele disse assim, veja, eu vou segurar a voz dele aqui. Para com isso, deixa disso. Ele disse aqui, veja, ela é a governadora, todos têm uma reação. O que eu disse foi que ela foi precipitada naquele momento e reafirma que foi precipitada. Foi isso que ele disse. Aí ele também destacou o papel do desempenho do PP na base aliada do governo do estado e afirmou que o partido permaneceu ao lado da governadora nos momentos de maior dificuldade na Assembleia. Pois é, né, rapaz? Mas o que interessa aqui é saber que por que ele não estava participando das coisas lá, né? Deixa eu ver aqui, rapaz. O pior é que a letrinha não me ajuda, mas não tem problema não, que eu vou botar essa letrinha aqui. Inclusive, quem fez a reportagem, né, foi a ex-deputada Terezinha Nunes. Aí diz aqui, toda ausência é atrevida, ensina o ditado popular. Quando alguém não é citado ou é esquecido por não se encontrar a olhos vistos, não se pode culpar a governadora ou afirmar de forma deliberada que ela deixou de se referir ao deputado Eduardo da Fonte, em agendas essa semana, às vésperas da definição das candidaturas ao Senado da sua chapa. E na mesma semana em que ele foi... Cadê aqui? É que eu estou lendo do jornal. Que ele foi escolhido pelo Executivo Estadual da Federação. Quer dizer, né, que o presidente da federação já anulou, descartou essa decisão. Certo? Descartou. Então diz aqui, né? Como nome, na verdade, esse poder estaria em sintonia. Ô, Terezinha Nunes, tu fala uma rodeio tão grande aqui, mulher. Ô, Jesus. Aí lá vai, ó. Tá falando aqui, né, sobre as questões de elogios a Túlio Gadelha, Fernando Eire,
né? Kekel também já ter dito na televisão que seria os dois que seriam os seus senadores, seriam, né, Dueire e Tutu. Então, assim, né, ele explicou aqui com um exemplo recente João Campos, que preencheu às pressas as vagas na chapa e acabou esquerdizando demais o seu palanque ao ponto de ter afastado dele eleitores de centro e de direita. Inclusive votaram nele em 2024. Agora, além de estar enfrentando uma governadora aprovada, pode ter sua votação restrita a eleitores de esquerda e que sozinhos não garantem eleição. Já Raquel está devagarinho montando um palanque amplo que inclui direita, centro e esquerda, já que votou nela em 2022. Mas aqui, rapaz, pense que a mulher não deixou claro aqui o porquê da ausência de Dudu. Vai fazer o quê, né? E olha, tem outra coisinha aqui, porque é claro que eu vou falar de Johnny. Os colegas da imprensa não falaram, os blogueiros, Jamil não falou, mas eu falo porque é da minha casa. Então eu posso dizer, é exclusiva. Aliados de Anderson Ferreira foram nomeados pelo Estado, né? Sabendo que, a partir de agora, não pode mais nomear nem tirar ninguém. Então aqui, quem será que foram os premiados na história? Como o blog Cenário já vinha adiantando, as articulações tiveram como objetivo evitar que o PL declinasse. Aliás, decidisse lançar um nome ao governo de Pernambuco, o que afetaria diretamente o projeto de reeleição. O partido, no entanto, não pretende oficializar apoio a Raquel Lira. Aí vamos pensar um pouco, né? Rapaz, é uma coisa incrível. Olha, vamos ver aqui, né? Foram alguns nomes aqui oficializados. Os acordos contaram com a costura de apoios para as pré-candidaturas de Anderson e André, como foi caso do prefeito de Santa Maria da Boa Vista, além das nomeações oficializadas nesta quarta-feira, na Casa Civil. Entre elas estão André Trajano, que é braço direito dos irmãos Ferreira. Também foram nomeados Alexandre Moura Filho, irmão do vereador do Recife, Fred Ferreira, Denis Oliveira, Daniel Nascimento, Juca Zuleno e Pastor Ginaldo, que atuavam no primeiro escalão, entre outros cargos de confiança na Prefeitura de Jaboatão. Então tem aqui todos os nomes de quem foi nomeado, que são da base de Anderson Ferreira. Olha, esse negocinho de costurar esses apoios fica complicado, né? Fica muito complicado. E para fechar nossa Casa dos Patrão, logicamente, vamos falar de Johnny. Johnny esteve na nossa casa, conversou com Vera Maria. Coitado da Vera, rapaz. A bichinha fez um programa especial só para receber o homem. Passou 20 minutos com a mulher. Ele sábado tava lá na feira de Igaraçu e tem um negocinho, tá rolando um BO aí, que ele foi vaiado. E ainda teve um blogueiro que disse que foram os funcionários da prefeitura, os comiciados da prefeitura, que foram vaiar Johnny. Já pensou? E o cara deu nome por nome, deu salário, deu quanto ganhava, né? Eu achei muito estranha essa conversa. Muito estranha, sinceramente. Mas de todo jeito aconteceu. Aconteceu a vaia lá dentro da feira. Aí, assim, deu para notar, né, que Johnny tinha, assim, né, pouca gente na hora de tirar foto, aquela coisa toda. Ele, Mário Ricardo, né, e toda a sua comitiva, né, tinha lá Dani Portela, Liana Cine, Humberto, tava lá todo mundo, Carlos Costa, inclusive falaram com a Vera, né, o Carlos Costa, Mário Ricardo, que já foi prefeito de Igaraçu e hoje é deputado, e o próprio Johnny. Bem, destacando duas falas de Johnny, que foram as seguintes. Vera Maria questionou sobre a questão de ter dito, aliás, de Raquel ter dito que pegou o Estado quebrado e está tentando dar um jeito. E ele disse assim, né? Uma das partes da fala dele, ele disse que quem está negativado não consegue crédito. E ele disse que o Estado ficou muito bem em relação à economia, né? Às contas. E outra questão que Vera também colocou, que para mim foi o crucial.
Vera me representou. Em relação a apoios, alianças, sabe o que foi que ele disse? A minha aliança é com o povo. Aí eu te pergunto, com certeza o que Vera perguntou, eu acrescentaria somente uma coisa na pergunta, que seria aquela cena de Eduardo que eu já falei inúmeras vezes, que tinha um candidato chamado Sérgio Xavier, que era do PV, e que disse, né, é o carro do ovo. É o carro do ovo. Pronto. É culpa de eu ter assistido o jogo do Brasil ontem. Agora passa o carro do ovo, a vuvuzela, só falta os pets da vizinha. E Eduardo, ele disse, né, para o Sérgio Xavier, que disse que Sérgio seria o candidato, aliás, o secretário de meio ambiente de Eduardo. E realmente ele cumpriu essa promessa. Sérgio foi secretário de meio ambiente de Eduardo Campos. Então, com certeza, a Vera se baseou, né, nessas situações para poder fazer a pergunta. E, sinceramente, Johnny, ao abrir a boca e dizer isso, prova que o negócio dele é somente com o Lula. Mas é como se diz, né? Quem tem o poder na mão sempre vai ser procurado, vai ser sempre ovacionado. E isso é sagrado. Todo mundo vai sempre procurar quem tem alguma coisa. Ninguém vai procurar um lascado. Vai sempre procurar alguém que tenha dinheiro. Né? E assim, a gente fecha a casa dos patrão. Inclusive, Mário Ricardo, né, também falou, agradeceu, né, por estar lá na rádio. E vamos ver se Johnny volta na nossa casa, né? Mas vamos ver. Tá tudo gravado, viu, prefeito? Eu gravei tudinho aqui do lado de cá, viu? Vera pediu, eu fiz a gravação. Inclusive, a partir de agora vai ter o podcast da Rádio Igaraçu, certo? Mas todas as entrevistas de Vera Maria, Nosso De Olho com Você e outras coisas que tiverem na rádio, vão estar no podcast. Viu? Tu tá pensando o quê, criatura? Que Igaraçu é qualquer coisa? Mas, menino, te orienta. Vamos agora olhar para a cidade. Pois é, vamos dar aquela olhadinha básica na cidade. Tem muita coisa acontecendo, graças a Deus que tem coisas acontecendo, que a cidade não está parada. E, pois é, até Lula também homenageou aí a Valdemar Borges, né, dizendo que ele foi o defensor da democracia. E, infelizmente, mais uma pessoa se perde, dessa vez não foi com tubarão, mas se afogando na praia de Boa Viagem. Como sempre, né? Eu acho incrível aqui, o pior é que eu nem li a notícia, já quero dar opinião, mas é preciso lembrar que primeiro, deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu de verdade. Bem, um homem perdeu a vida após se afogar na praia de Boa Viagem, nesse domingo, e eles não tiveram, aliás, não houve, né, identificação dessa pessoa. Ele chegou a ser resgatado pelos guarda-vidas e não resistiu. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, na altura da rua Ribeiro de Brito, perto do Shopping Recife, e nas proximidades do quiosque 28. Equipes da corporação iniciaram um atendimento pré-hospitalar até a chegada do suporte avançado do SAMU. Apesar de todos os procedimentos de reanimação, ele não resistiu. E também a ocorrência foi assumida por órgãos do apoio a providências cabíveis. Infelizmente, é somente essa informação que se tem sobre essa pessoa que, infelizmente, né, se afogou. Pelo amor de Deus, lá vai eu repetir tudo de novo. Gente, não adianta você querer dar uma de cavalo do cão dentro da praia. Não passe das pedras, pelo amor de Deus. Como eu já disse aqui, eu fui fazer uma escolta de uma fogueira e tinha gente querendo me desafiar. Tu acredita nisso? Pois é. Olha, você com certeza já deve ter visto nas novelas, nos filmes, né? Principalmente em Rock Santeiro, né? Que tinha o tal do lobisomem, né? Que acho que, se não me falha a memória, era o professor. Alguma coisa assim. E tu acredita que tinha uma história de um lobisomem? É, menino, pelo amor de Deus.
Era o lobisomem de Chechel, tu acredita? Eu acho que ele assistiu Rock Santeiro e quis fazer igual, né? O lobisomem era mais sagrado em Rock Santeiro. Então, veja só, o eletricista industrial Elivaldo Ribeiro Salles, de 42 anos, conhecido como Uchoa, ele, ele colocou a cidade de Chechel em evidência nos últimos dias, ao percorrer fantasiado as ruas do distrito de Campos Frios, onde ele mora. Vídeos de câmeras de segurança registraram um personagem enigmático, portando chapéu e capa preta, máscara e luvas, e simulavam unhas afiadas. Mas, rapaz, é o bichão mesmo, hein? Pois é, meu Deus do céu. Olha uma notícia pra gente rir. Não demorou muito para as imagens se espalharem, nem aquela coisa meio perna cabeluda. Lembra da história do perna cabeluda, de J. Ferreira com Geraldo Freire? A primeira fake news da face da Terra? Pronto, a perna cabeluda. Lembre disso, viu? Foi uma mentira que deu certo. E diz assim, né? Mas também, depois da prisão da criatura, ele foi localizado pelo 10º Batalhão da Polícia Militar e conduzido para a delegacia de Chechel, onde foi lavrado um termo de circunstância, aliás, termo circunstanciado de ocorrência, por perturbação da ordem e da tranquilidade pública. O lobisomem de Chechel, ele deu entrevista, inclusive, ao Diário de Pernambuco. Rapaz, que coisa, né? Aí diz aqui, ó, ele defendeu que era tudo brincadeira e que as capturas em imagens de segurança foram intencionais. E, segundo ele, as imagens são de equipamentos de vigilância da própria residência de um amigo dele. Lembrei agora da secretária do cabo, né? Que forjou as coisas lá, né? O negocinho dela. Pois é, rapaz. E ele ainda disse assim, eu não ia pensar que ia dar tudo isso. Falei até em depoimento na delegacia. Já pensou, rapaz? Pelo amor de Deus. Olha, eu não sei não, viu? Ainda bem que ele não caiu na prisão, né? Imagine se ele ficasse preso, como é que o negócio ia ser, né? Vem cá, lobisomem! Deixa eu ver tu aqui, criatura! Rapaz, ninguém merece, viu? Ninguém merece. Vou dizer pra vocês, sinceramente, cada loucura que vem por aí, viu? Pelo amor de Deus, não invente de fazer essa loucura. Não invente, pelo amor de Deus. Olha, eu não sei não, viu? Tem umas coisinhas aqui, inclusive a níveis, né, de internacional, que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou tentar, inclusive, trazer para vocês por conta do tempo. Eu fico aqui me empolgando, falando demais. Mas olha, vamos trazer uma informação aqui de Itamaracá, que é importante que você saiba, né? De repente você tem aquela coisa de ir para lá, tudo. E um ninho de tartarugas marinhas foi alvo de uma retirada ilegal lá em Itamaracá. O caso foi identificado recentemente na sexta-feira, quando a equipe do Instituto Itamaracá Preservada chegou ao local para fazer a abertura do ninho durante a atividade de educação ambiental. A ação contaria com a participação de estudantes das redes municipal e estadual de ensino, além da artista Lia de Itamaracá. Aí, ao chegar na área monitorada, a equipe constatou que os filhotes haviam desaparecido. Segundo o Instituto, uma vistoria aconteceu no dia anterior, confirmando que os animais ainda estavam lá, junto com os ovos que ainda não haviam eclodido. Né? Esse eclodir, né? Quer dizer assim, né? Que as tartaruguinhas nasceriam. Né? Como medida de proteção, havia sido instalada, inclusive, uma tela para impedir que os filhotes eles saíssem durante a noite e fossem desorientados pela iluminação artificial. Segundo a entidade, a tela foi encontrada novamente sobre o ninho, mas apresentava, vamos dizer assim, foi danificada, né? E para a equipe técnica, isso pode indicar uma tentativa de simular que os filhotes teriam saído naturalmente. Outro indício apontado pelo Instituto foi a quantidade de cascas de ovos encontradas no local, considerada incompatível com o registro feito durante a inspeção realizada antes. Na avaliação da equipe, o cenário reforça a suspeita de, vamos dizer assim, que foi mexido o negócio. E a prefeitura ainda diz aqui que não foi comunicada oficialmente. E diz aqui que durante a ocorrência, o Instituto registrou um boletim na delegacia e informou que vai comunicar o caso à Agência Estadual de Meio Ambiente e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA.
Que coisa, né? Será que algum curioso inventou de catucar, né? Achando que tartaruga ia fazer, dava para fazer sopa, essas coisas, né? Dava para comer? Só sendo, né? Pelo amor de Deus. É incrível como é que as pessoas, elas não sabem deixar um negócio quieto, né? Rapaz, o que tem aqui também, inclusive, de acidentes de trânsito não é brincadeira. Teve aqui carro encontrado no Cabo, aí teve também colisão aqui em Cabrobó, lá no Sertão. Aí teve também aqui um motociclista que colidiu com um ônibus na Cruz Cabugá. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, imagine você, né? Olha, fim de semana foi carregado, né? E também aqui, infelizmente, tem mais um incêndio daqueles, né? Que a gente tem que divulgar quase todo santo dia. Pois é, dessa vez foi lá no condomínio no Carmo. E exatamente foi lá em Enseada dos Corais. Foi sexta-feira passada. Segundo informações de testemunhas, a intensa fumaça provocada pelas chamas podia ser vista de diferentes pontos do local, chamando a atenção dos moradores. E diz aqui ainda assim: em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para combater o incêndio em uma edificação situada na Avenida Beira-Mar, no loteamento Enseada. Para a ocorrência, a corporação mobilizou 2 viaturas. As equipes conseguiram controlar as chamas e impedir que o fogo se espalhasse para outras áreas. Após a extinção, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos de reignição. O que é a tal da reignição? O fogo, para começar, ele precisa de algo que o provoque. Então, seria tipo o calor, né, o ambiente ou algum outro objeto combustível que pudesse ali, de repente, beleza, né? Eles terminaram tudo bonitinho, mas de repente poderia voltar. Então é isso aqui que se diz. O Corpo de Bombeiros informou ainda que a Defesa Civil foi acionada para atuar, né, de acordo com as suas atribuições, e apesar do susto, graças a Deus, não houve feridos. E a causa do incêndio ainda é desconhecida e vai ser investigada pelas autoridades locais. Imagina você, logo em um condomínio. Meu Deus do céu. Olhe, e tem ainda um negocinho aqui, né, que a polícia prendeu, né, aquelas coisinhas que a gente sabe, né, aqueles brinquedinhos que faz pá, e outras coisinhas também, né, tipo chupetinha, seja lá o que for. Pois é, também foram encontrados pela polícia. Olha o que teve de trabalho, não foi brincadeira. Tem mais 2 informações aqui que eu vou passar para vocês, né, tem algumas aqui que eu não vou poder dar muitos detalhes por conta da minha transmissão, mas já deu para entender. E você acredita que com o aumento da circulação de pessoas em Olinda durante os jogos da seleção, isso só acontece no carnaval praticamente, né? Mas, e também a programação junina que aconteceu, a prefeitura reforçou na sexta-feira que o serviço de achados e perdidos permanece em funcionamento para facilitar a devolução de documentos e objetos. Tu acredita? Isso só acontece mais no carnaval. Mas coordenada pela Secretaria de Segurança Cidadã, a iniciativa busca reunir e devolver pertences perdidos durante as festividades. E neste período incluem tanto o São João quanto a Copa, instalada lá no Fortinho do Queijo, no antigo Dogão. E em nota, a administração pública disse o seguinte: destacou que diante do grande fluxo de pessoas, é comum essa perda de documentos, carteiras, celulares e outros objetos. Por isso, o serviço tradicionalmente oferecido no Carnaval foi mantido também durante a programação de junho. Por isso, a prefeitura orienta, quase que atropela aqui o negócio. A prefeitura orienta que qualquer pessoa que encontre documentos ou objetos perdidos entregue na sede da secretaria, localizada na Avenida Santos Dumont, 177, lado B, no bairro do Varadouro. Quem perdeu algum desses materiais citados pode procurar o local e verificar se o seu item foi encontrado. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. E tem uma coisinha aqui, rapaz, que eu preciso colocar, que é relacionada ao sinal de internet. Tu acredita que agora tem esses negocinhos assim, né?
meio mal amanhado, né? Meio estranho, assim, né? Eu não sei. Agora, quando alguém for colocar a internet na sua casa, você tem que perguntar se está tudo em dia, né? Porque escuta isso aqui. O Ministério Público de Pernambuco deflagrou na sexta-feira passada uma operação que visava desarticular a chamada máfia dos provedores de internet. É isso mesmo que tu ouvisse. O grupo foi alvo de investigação por tentar impor o controle do mercado de provedores de serviços de internet, principalmente nos bairros do Ibura e Jordão, e também em Areias. Imagine você. Que danada é isso, Paulo? Eu não estou entendendo. Não se preocupe que eu vou te explicar. Existe aquela coisa do tipo assim, ó, quem manda na área sou eu, então é eu que vou fazer. Se você fizer, se prepare que eu vou dar um jeito aqui. Quer que eu desenhe mais? Porque se eu desenhar mais, deu para entender, né? Então, é aquelas pessoas que se impõem, mas sabendo que tem lá aquelas coisinhas, né? Que a gente já conhece muito bem. Então, a operação Ponto de Acesso, que faz parte da operação... Aliás, que faz parte da operação... É verdade, porque falou duas vezes aqui. Que faz parte da operação Convergência Nacional do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, teve o apoio da Polícia Militar. Os agentes deram cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão. Segundo o Ministério Público, a organização atuava nas regiões sabotando estruturas instaladas, ameaçando moradores e extorquindo provedores. Isso acontece muito na Bahia, né? Na Bahia, quem assiste o tal do Alô Juca, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É um negócio que o programa começa das 11 e acaba às 2h30. É incrível. O que tem de coisa ruim acontecendo na Bahia? E tudo ao vivo, para completar. A investigação revelou ainda uma ligação de esquema, né, de entorpecentes, aquela coisa, e com aquelas historinhas que a gente já sabe, né? CCC, VVV, lá, né? Então, o negócio foi sério. O Ministério Público também informou que solicitou medidas cautelares para garantir a segurança da população e dos trabalhadores, retornando ao livre mercado de telecomunicações. Participaram da ações 18 membros e servidores do GAECO, do Ministério Público, e ainda 50 policiais militares. Você acredita que os policiais militares que foi, meu filho, não foi o Laranjinha, não, viu? Foi o Bope. Pois é, você sabe que Bope não brinca em serviço, não é isso? Então, pronto. E, bem, vamos agora para o outro lado do Brasil. Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui a questão do tempo, que eu acho que, deixa eu ver aqui, né? Eu vou falar da história que eu fiquei devendo aqui da sexta-feira, gente. Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa tem capacidade de fazer isso aqui? Imagine o professor tá dando aula, tudo bem, tudo bom, né? Isso aqui eu ia falar na sexta-feira, mas não deu tempo. Um professor numa escola na zona rural de Pojuca. Você sabe onde é Pojuca, né? Eu já disse para vocês, né? Eu já passei por lá e tudo, em Pojuca. E Pojuca fica depois do carro. E o professor, ele exatamente precisou ser socorrido após apresentar uma suspeita. Sabe os refrescos da novela? Sabe aquele ponche da Rosa que ela dá para Isaura, mas na verdade quem toma é ela? Pois é. De acordo com informações preliminares, hoje o Cebolinha está querendo chegar, mas não, está repreendido. Uma substância teria sido colocada na garrafa de água dele, na terça-feira passada. Em nota, a Prefeitura de Pojuca repudiou veementemente o caso e informou que a Secretaria de Educação adotou providências logo após ser informada sobre a situação. Entre as medidas, uma equipe foi enviada à escola para levantar as informações sobre o que aconteceu, além de fazer uma reunião com pais e responsáveis pelos alunos desta turma, onde aconteceu o negócio. Segundo a gestão municipal, as apurações iniciais indicam que materiais não identificados foram colocados na água do professor. As circunstâncias e a motivação do caso permanecem desconhecidas, mas é como se diz, né? Com certeza aquelas criancinhas que assistem muito filme, série da Netflix, aí quer fazer igual. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação e medidas disciplinares já foram aplicadas aos estudantes, apontados como envolvidos nessa situação. Além das providências administrativas,
a Secretaria de Educação anunciou que vai oferecer um acompanhamento psicológico e social aos alunos e também os demais das outras classes. O trabalho vai ser realizado por uma equipe disciplinar, multidisciplinar, composta por psicólogos e assistentes sociais. A gestão ressaltou ainda que as atividades educativas e palestras de conscientização já integram ações desenvolvidas na rede municipal. O professor está recebendo atendimento médico, não corre riscos e permanece em recuperação. Enquanto estiver afastado das atividades, as aulas serão conduzidas por outro professor para evitar prejuízos ao calendário escolar. A Polícia Civil informou que tomou conhecimento do caso e já iniciou as diligências para estabelecer as circunstâncias do que aconteceu. Ai, Jesus, será que eu preciso falar, papai? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Porque vocês já sabem. E não sei, né, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, deixa eu olhar pro relógio, que o relógio é quem vai me dizer se eu falo ou não. Fale não, criatura, senão vai estourar o horário de novo, pelo amor de Deus. Pois é, né? Vamos aí agora pro outro lado, pro Brasil, pro mundo. Pois é, menino. Olha, tem um negocinho aqui que eu fiz questão de deixar aqui ainda a página da política, porque eu achei muito bonito a atitude que a Marina Silva tomou em relação aqui a Damares Alves, né? As duas são concorrentes, né? São de partidos diferentes, mas escuta isso aqui. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, saiu em defesa da senadora Damares Alves, do Republicanos, e foi vítima de ataques, né, e ameaças. Nada justifica, aqui disse Marina, nada justifica que uma mulher seja, né, vamos dizer assim, desqualificada ou constrangida por ser mulher. No caso aqui, que aconteceu, né, com certeza ela deve ter sido abatida pela moral, aquela coisa toda. Venha de onde vier e atinja quem atingir, precisa ser enfrentada com firmeza. Damares se tornou alvo da artilharia bolsonarista na semana passada por ter tomado o lado de Michele no embate em que a ex-primeira-dama trava com o pré-candidato Flávio Bolsonaro. É como se diz, né? Aqueles filhotinhos que detesta a madrasta. E daí, infelizmente, até, né, a Michele se afastou da política e agora disse ela, palavras dela, disse que não faria mais nada em relação à política e que ia se dedicar a cuidar do seu galego. Assim ela disse. Eu vi esse vídeo. E Damares, né, diz aqui ainda que na quarta-feira, em discurso no plenário do Senado, ela relatou ter sido chamada de leviana e adúltera. E fizeram ameaças, inclusive, contra sua filha, e criaram imagens simulando, né, um acontecimento envolvendo sua filha. Damares também falou que estas pessoas chegaram ao absurdo de colocar em dúvida se a mulher tem capacidade de votar. Uma referência direta à fala do influenciador Paulo Figueiredo, conselheiro de Flávio Bolsonaro, que afirmou que mulher vota mal. A confusão é mais um desdobramento do vídeo publicado por Michele Bolsonaro, em que ela acusa Flávio de ter humilhado e maltratado. A crise, né, culminou realmente dela ter renunciado tudo. Damares e Marina, elas ocupam um espectro político oposto e já protagonizaram embates políticos. No entanto, com o teor dos ataques, a ex-ministra do governo Lula se solidarizou com Damares. E diz aqui, né? Quando uma mulher na vida pública é alvo de agressões e tentativas de silenciamento, todas nós somos atingidas. Aí eu digo para você, né? Que exemplo bonito da Marina. Eu só tenho que dizer, nossa, ainda bem que ainda existem pessoas que são sensatas. Porque, sinceramente, né? Tem muita gente aí que está precisando voltar para a terra e esquecer das briguinhas, das disputinhas, né? E realmente se
se colocar no lugar de pessoas, de seres humanos que precisam ser mais solidários. Eu aplaudo aqui essa atitude da Marina, fiz questão de trazer essa notícia porque a gente está precisando muito disso, de respeito. E olha, tu acredita que o Papa vai tirar umas fériasinhas? Pois é, o Papa Leão XIV, ele disse ontem que vai tirar um período de férias em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, após um primeiro semestre marcado por uma intensa agenda de viagens. Segundo a prefeitura da Casa Pontifícia, o líder da Igreja Católica vai permanecer na residência de verão dos papas até o próximo dia 27. As audiências gerais e privadas vão ficar suspensas até o dia 5 de agosto. Porém, o Papa vai continuar pronunciando ângelus aos domingos na Praça da Liberdade. E ainda diz assim, né? Ele diz aqui, ó: estou muito feliz por estar aqui entre vocês e poder passar as próximas semanas de repouso, fazendo orações, leituras, e espero um pouco mais. Olha só que coisa. Ainda diz assim, ó, e espero um pouco de esportes aqui. Olha que negócio, né? Ah, não, disse aqui quem falou foi Robert Prevost, que é fã e praticante de tênis. Porque é o outro nome do Papa. Ah, pai, que loucura, hein? As chamadas Vilas Pontífices de Castel Gandolfo são uma área extraterritorial de Santa Fé e foram usadas como destino de veraneio dos papas por 400 anos, a partir de Urbano VIII, em 1626. Pois é. Papa, de vez em quando é preciso dar uma descansada mesmo, viu? Eu não sei se eu vou conseguir tirar férias não, mas é aquela história, né? Ninguém sabe do dia de amanhã, né? A gente se entrega tanto nas coisas que a gente esquece de tirar férias. A gente fica feliz trabalhando. E você acredita que existe uma cidade que estava meio que, vamos dizer assim, escondida no Egito? No Egito. Sabe onde é o Egito lá, daquela novela dos 10 Mandamentos? Isso mesmo? Da história de Moisés? Pois é. Uma cidade residencial, era bizantina e preservada no deserto ocidental. Ela é uma das grandes descobertas arqueológicas anunciadas pelo Egito neste sábado. Isso mesmo, fizeram questão de anunciar. Essas descobertas do oásis de Dakkala, agora sim, porque tem uns tal, não sei lá o que, né, que você tem que fazer um puxado na respiração, e o sítio arqueológico de Marina El Amenem, perto de Alexandria. Eles são os últimos achados que o governo egípcio espera que impulsionem o setor turístico vital do país, em parte motivada pelo turismo das antiguidades. Juntamente com o estratégico canal de Suez, o turismo é uma importante fonte de divisas, ou seja, né, de recursos, de dinheiro, tá me entendendo, né? O Galo, o São João, aquelas coisas todas. Pronto. O turismo é o forte lá do Egito. E exatamente para você ter uma ideia, o Egito está enfrentando dificuldades financeiras. E o Ministério do Turismo de lá afirmou que a primeira descoberta revela detalhes da vida cotidiana, do desenvolvimento urbano e das atividades econômicas no oásis de Dakkala, do século IV, quando o Egito fazia parte do Império Bizantino. Me admira saber que o Egito está quebrado. Pelo amor de Deus. Quem diria, né? Pois é, meus amigos. Tá vendo como é que as coisas acontecem? Até o Egito está passando por dificuldade. Criatura, vem cá, viu? Tá vendo só? E deixa eu ver aqui que também tem uma outra informação também importante, né? Que infelizmente já chegou aí ao nível de vidas perdidas lá nos terremotos da Venezuela a 2.645 pessoas. Inclusive também, dentre estas pessoas, estão 7 jornalistas. Acredite você. Pois é, né? O negócio foi feio lá na Venezuela. E Trump. Eita, Lele. Tem aqui também, olha só. A Justiça Eleitoral do Peru oficializa a vitória de Keiko Fujimori. Ela é a presidente eleita, né? A nova presidente lá do Peru. E ela receberá suas credenciais no próximo dia 15. E também aqui, Donald Trump. Vamos falar de Trump, não é Trump? Eita, Lele. Mas, rapaz, eu gosto das doidices de Trump. Ele diz aqui, né? Trump se vangloria em discurso de vencer guerra a iranianos. Aliás, a vencer guerra, iranianos pedem vingança por Khomeini.
Mas aí ele ainda diz assim, né? Ele disse que os adversários são comunistas e diz que a identidade americana está correndo risco. Já pensou, rapaz? Pensa que praticamente aqui eu falei mais de Brasil, aliás, mais de mundo do que tudo, né? Pois é, fazer o quê? Às vezes a gente não fala quase nada de mundo, mas em compensação, aqui hoje foi o dia de falar das coisas lá de fora. E ainda aqui falando sobre a Venezuela, o Brasil envia 6 toneladas de vacinas e insumos para apoiar a nação após o que aconteceu nos terremotos. Enfim, gente. Pois é, né? E aqui para fechar, Lula presta homenagem a Valdemar Borges e diz que ele foi defensor da democracia. E aqui, claro, as manchetes, tudo falando aqui sobre Haaland, ele fez os 2 gols da Noruega, eliminou o Brasil nas Copas, né? E, aí, meu Deus do céu, chegou o Neymar, se invocou, disse, eu vou fazer meu gol e pronto. Pois é, ainda diz aqui, né? Ancelotti justifica Bruno Guimarães em pênalti e projeta novo ciclo. Será que ele pediu para sair? Não sei, né? Deixa eu olhar aqui para a hora, não vai dar tempo não. A gente vai falar agora dos nossos clubes, né, criatura? Pois é, o Ancelotti ficou numa situação feiosa demais, né? Fazer o quê? Meninos e meninas, e Deibar, ele não quer mais jogar bola pela seleção não, tá vendo? Acabei de ver aqui. Mas vamos embora falar dos nossos clubes, pelo amor de Deus. Pense numa coisa, criatura. Pois é, como eu digo aqui, vamos pro submundo do site, Quiz Sport é lá embaixo. Na estreia de Del Pozo, o Sport perde pro Criciúma e aumenta jejum de vitórias. Ih, rapaz, meu Deus do céu, será que o Santa ganhou de novo, hein? A Santa ganha confronto direto contra o Ituano e salta para o 4º lugar na Série C. Aleluia, irmão! O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá vendo? A gente tá pedindo oração de linha. E aqui, né, o Náutico acerta as contratações do volante Léo Índio e do atacante Borazzi para a sequência da temporada. Pois é, né? Esse reforço aí vem com o artilheiro da Série D para sequências da temporada. Então pronto, fechamos o nosso noticiário esportivo e também o noticiário de tudo que aconteceu, né, durante todo esse bolo todo na fim de semana, né? Então agora vamos pensar um pouco, vamos fechar com a balança que é bom, né? Pois é, hoje eu vou mudar minha rota. Eu ia falar sobre um assunto e vou deixar meu pensamento de hoje para amanhã, aproveitando a oportunidade sobre o deputado Valdemar Borges. Ele que estava no PSB, né, e era defensor ferrenho de João Campos, né, estava engajado na campanha e estava lutando contra uma situação grave de saúde. Baseado também nesse exemplo da Marina com a Damares, a gente às vezes precisa descer um pouco do nosso ego. A gente precisa se desarmar um pouco, porque às vezes tem tantas pessoas que elas dizem assim, eu sou de fulano, eu sou de cicrano, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas na hora que elas fecham os olhos, na hora da sua despedida, quem era de Paulo, quem era de Apolo, também vai lá se despedir dessa pessoa. E daí eu deixo para a tua reflexão. De que adianta você ser tão arengueiro, você defender tantas coisas, se no final das contas todo mundo vai para o mesmo espaço? Ah, mas eu sou assim, eu gosto disso. Não, ele está errado. Ele está contrariando a democracia. Ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Mas, na verdade, ninguém sabe o seu dia de amanhã. É uma célebre frase minha. Eu vou morrer falando. Ninguém sabe o dia de amanhã.
Veja o resultado. Estava lá o esquife de Valdemar Borges, dentro da Assembleia Legislativa, sendo velado pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Parece que é só nessa hora que a gente se lembra de que, já diz aquela música, né? Da vida não levo nada. Já viu aquela música lá da tal da acho que é da, não sei que de faca, alguma coisa assim, né? Então, fica esse exemplo de Valdemar Borges, principalmente sabendo que nós estamos vivendo uma época bem atribulada de eleições. Então, não compre briga de ninguém, porque de todo jeito, seja lá quem ganhar ou quem perder ou ganhar, vai para o mesmo lugar. Como assim está indo o nosso deputado Valdemar Borges. Infelizmente, é algo que a gente precisa pensar numa hora dessa. E lembre da Marina e da Damares. A solidariedade, mesmo que seja de lados opostos, ainda faz muito bem. É hora de ir embora. Obrigado você que assistiu, obrigado você que ouviu, obrigado pelo seu carinho. Hashtag viva a nossa amizade. É por isso que eu não quero discussão, nem briga com o seu ninguém. Sai pra lá. Doido não briga quando não quer. Obrigado, minha gente. Até amanhã. Meio-dia no rádio, 7 horas ao vivo. Obrigado pelo seu carinho. E amanhã a gente se fala na permissão do Papai do Céu.